E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou falar pra vocês como usar o wash da melhor forma possível. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho/madrinha lá no site do padrim.com.br/pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você. Hoje eu vou dar umas dicas então para você extrair o melhor dos seus washes, sejam eles nacionais ou importados. A primeira coisa, número 1 de dica que tem que ser dada para qualquer tipo de wash é sempre agite muito bem ele antes de usar. Porque o wash ele pode separar facilmente, né, o pigmento do medium. E aí quando você for usar, às vezes ele vai estar mais fraco que o normal, ou sei lá, ou vai estar mais pastoso. Então sempre chacoalha ele muito bem antes de usar. A segunda dica é você tentar limpar os lugares que você tá vendo que tá manchando, né? Os lugares mais óbvios que você tá vendo que vai manchar e não deveria ter wash ali. Como por exemplo, imagine que você tá pintando uma túnica e essa túnica ela é muito lisa. Ela tem alguns recessos em alguns lugares e você tá vendo que no meio tá ficando um pouco ali. Então esses lugares você já limpa o seu pincel, deixa ele levemente umedecido só e você vai tirando, sugando com a própria cerda do pincel, sugando esses excessos dessas áreas maiores e óbvias que não deve ter wash, para ele não secar ali e não ficar com aquele aspecto de manchado, né? Depois que se você estiver aplicando nesse formato que é um banho de wash que você passa na miniatura inteira, depois tenta ir limpando essas áreas mais óbvias assim com o pincel, vai umedecendo e secando o pincel para você ir tirando aos poucos essas manchas e aí você vai ver que você vai ter um resultado muito melhor e mais limpo no seu wash. Não vai ficar com aquele aspecto de sujo, a menos é claro que esse seja o seu objetivo. A próxima dica é você não dar um banho de wash muito carregado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes quando a gente está usando essa técnica de passar o wash, por exemplo, em áreas grandes ou na miniatura inteira de uma vez só, se você usar muito wash no pincel, você vai notar que se você deixar ela de pé secando assim, ela vai começar a escorrer e acumular muito nas partes de baixo. E você vai ver que as partes de cima vão ficar meio sem. Então não carrega muito quando você estiver fazendo esse esquema de passar. Vai passando de pouco em pouco e aplicando aos poucos assim em todas as partes da miniatura, do que você dá uma pincelada gigante com muito wash que vai acabar concentrando tudo mais pra baixo e você vai perder o controle dele e você vai ver que ficou mais escuro embaixo e em cima ficou mais claro por causa disso, né? Então tenta controlar um pouquinho melhor isso, né? E ir mais aos poucos, que aí você vai conseguir com que ele fique parado nos lugares que você quer com maior facilidade. Isso independente da escala da miniatura que você estiver fazendo também, né? Se você estiver usando muito wash, mesmo se for uma miniatura maior, ele vai ter a tendência a descer um pouco. Então é melhor você aplicar a quantia certa para que não sobre esses excessos que escorrem para baixo. A segunda dica é usar mais os washes controlados. O que eu tô querendo dizer com isso? Vamos supor que você está pintando um Gundam e tem aquelas linhas divisórias entre a armadura. É muito mais interessante você ir com o pincelzinho ali fino e aplicar o wash somente naquela ranhura, o melhor que você conseguir, seja em qual escala for. Pode ser um Gundam, pode ser uma armadura de um personagem medieval, tanto faz. É muito mais negócio você ir cuidadosamente aplicar só naquela área, porque primeiro você vai conseguir ter um resultado melhor e não vai sujar tanto as áreas que não precisam ter wash, por exemplo as áreas lisas. Então você consegue fazer a aplicação direta no lugar que você quer e pelo wash ser líquido ele já vai meio que entrar nos recessos. Você vai estar dando uma ajuda extra para ele ficar no lugar certo ali. Então se você for com cuidado aplicando nos locais de maneira controlada, você vai conseguir ter um resultado melhor, principalmente em locais que tem poucos recessos, né? São recessos mais pontuais e muitas áreas lisas. E aí, economiza o tempo de limpeza. Uma outra coisa que é muito interessante que você pode usar o seu wash é usar ele como glaze. Porque afinal de contas ele é uma tinta diluída que você, se aplicado da forma correta, que é de glaze, que é com pouca tinta no pincel, e aplicando camadas bem finas, você pode tingir uma determinada parte. Por exemplo, eu gosto de usar bastante o Seraphim Sepia da Games Workshop como glaze, que ele tinge o branco de uma maneira muito boa, que fica muito com aquele aspecto de osso. Você pode fazer isso com outros washes, por exemplo, usar um wash azul para fazer uma sombra numa capa vermelha, como um glaze, usando como um glaze. Não fazer o banho de lotar ali o recesso, e sim você aplicar pouquinho, camadas finas com pouca quantidade no pincel e aplicando às vezes uma ou duas para você conseguir aquela transição bem suave. Então usar o wash como glaze também é uma forma muito boa de você aproveitar os seus washes. A última dica que eu vou dar para vocês hoje é se aproveitar da gravidade em seu favor. Como eu mencionei em outro ponto, às vezes você dá um banho de wash na miniatura, ela tende a secar. Se você deixar lá na posição de pé a miniatura, ela tende a escorrer tudo para baixo, ficar embaixo mais escuro e em cima mais claro. O que você pode fazer, por exemplo, é tentar detectar
certas áreas e deixar a miniatura em outras posições, tipo deitado, dependendo do que você estiver pintando. Vamos dar um exemplo prático do que eu tô querendo dizer. Imagina que você tem um bárbaro e ele tem uma capa de pele. A capa tá só ali atrás. Se você passar o wash nessa capa e deixar ele de pé secando, vai descer e a parte de baixo vai ficar mais escura que a de cima. Se você deitar ele e deixar a capa virada pra cima, toda a gravidade vai agir em favor daquele recesso. Então você vai passar tudo o wash inteiro aqui e ele vai ficar na posição certa ali e vai secar de maneira mais uniforme na miniatura. Então, se você conseguir ter essa inteligência de virar, por exemplo, se for a barba dele, deixa ele deitado também, virado, só que virado com a cara pra frente, né, pra cima, e deixa o wash ficar na barba dele, porque ele vai secar de maneira mais uniforme, né, do que se você deixar ele de pé, que vai tender a escorrer para baixo também, né. Isso pode ser usado em várias partes diferentes. Por exemplo, cabelo também. Às vezes for um cabelo comprido que vai pelas costas de um personagem masculino ou feminino, você pode virar ele de costas e fazer o mesmo esquema da capa ou da pele que eu dei de exemplo. Então tente sempre usar a gravidade a seu favor quando você estiver usando os washes. E essas foram as dicas de hoje. Não se esqueçam de participar do desafio do Pintando Miniaturas, que está correndo aí, vai terminar no final do ano. Você pode lembrar de marcar a hashtag em miniaturas que você já colocou lá no Instagram, mas não esquece de marcar a hashtag. No final do ano eu vou fazer um balanço e a gente vai ver como cada um se saiu. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. E se você tem uma experiência extra para falar sobre o wash que eu não mencionei, comenta aí embaixo que eu também quero saber, porque é sempre bom a gente aprender e as outras pessoas também vão ficar sabendo porque você comentou. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais!